O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Ezequiel 18 diz: esta palavra de Yahvé veio a mim nestes termos. Que quereis dizer quando citais este antigo adágio no meio do povo de Israel? Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Tão certo como eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor Deus, nunca mais se mencionará este dito popular em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho, e aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Se um homem for justo e proceder com retidão e verdade, não comerá alimentos sacrificados, nem frequentará os santuários pagãos erguidos no alto dos montes, tampouco levantará seus olhos em devoção às muitas imagens de ídolos espalhadas pela nação de Israel. Este homem íntegro também não seduz mulheres casadas, contaminando-as, tampouco tem relações sexuais com uma mulher nos seus dias de sua menstruação. O homem justo não oprime a ninguém, antes devolve corretamente o que aceitou como garantia num acordo de empréstimo. Não comete furtos nem roubos, antes divide a sua própria comida com os famintos e veste o que não tem roupas. Não empresta visando lucro, nem cobra juros. Reprime suas atitudes a fim de não cometer algum erro e procura julgar com justiça e imparcialidade todas as questões humanas. O justo age de acordo com as minhas leis e princípios e obedece fielmente os meus mandamentos. Assim, este ser humano justo e leal tem o direito de viver. Oráculo do Senhor Deus. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, em Israel se falava muito do provérbio sobre essas maldições, né? Essas maldições são coisas antigas. Lembra que Josué proclamou uma maldição quando destruiu Jericó, né? E nós vemos aquilo se cumprir. Ele diz: olha, se alguém reedificar essa cidade, o seu filho primogênito vai morrer quando ele lançar o fundamento da cidade. E o mais novo vai morrer quando ele estiver colocando as portas no lugar. Tal qual foi a palavra de Josué, uma maldição lançada sobre aquela cidade. Depois, tempos depois, muito tempo depois, alguém foi lá reedificar Jericó e aconteceu exatamente com os dois filhos do homem, o mais novo e o mais velho, tal qual a palavra do Senhor através de Josué. Então, nós sabemos que maldições existem e como existe. Tanto existe a maldição que Deus cura da maldição, né? Não sei se alguém aqui já foi curado de maldições, sei que algumas pessoas já foram, não sei se outras. Às vezes as pessoas são curadas de maldições e elas nem se dão conta que aquilo que tinha na vida dela era uma maldição. Tem gente que não acredita em maldição de forma alguma e se apoiam em textos bíblicos que são textos fora dos seus contextos e começam a viajar querendo se auto-justificar. Mas aqui tem um provérbio em Israel: os pais é que comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos é que estão embotando. Ou seja, tinha gente dizendo assim: eu estou sofrendo por culpa do meu pai. Eles estão querendo jogar a culpa para Deus, quando na verdade Deus vem e diz assim: não,
Que provérbio é esse? Eu vou acabar com isso, hein? A alma que pecar, essa morrerá. Aí depois, o Senhor vai fazer uma narrativa de vários delitos e vai dizer assim, olha, se um homem fez isso, isso e isso, Deus dá uma lista aqui, pá. Mas se o seu filho não fez essas mesmas coisas, esse filho que não fez, ele tem o direito à vida, ele vai andar na justiça, então ele vai colher os frutos da justiça. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? Se tem alguém aí que está sofrendo, é por culpa do seu próprio pecado e não por causa do pecado dos seus pais. Lá em Êxodo 20, diz assim, eu visito a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que eu visito a maldade dos pais nos filhos, terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Então não é simplesmente eu visito a maldade dos pais nos filhos. Não é isso que está escrito. Deus não está dizendo que visita a maldade dos pais nos filhos. Ele está dizendo que visita a maldade dos pais nos filhos, daqueles que o aborrecem. Amém, irmão? Senão nós estaríamos perdidos. Ou seja, se eu continuar no mesmo erro dos meus antepassados, o mesmo castigo vai vir pegando toda a minha linhagem, até me exterminar. E nós temos exemplos bíblicos disso. Diz que Deus estava irado contra um povo. Que povo era esse? Edom, os descendentes de Esaú. E Deus disse que ia fazer guerra a Esaú até os exterminar. Mas se alguém lá se converte, se redime dos seus pecados e guarda a lei de Deus, Deus vai vir com ira e destruição contra essa pessoa? Não vai. Deus disse, Jonas, vai a Nínive, porque eu vou destruir aquela cidade. Vai lá pregar para eles. A cidade se converteu. Deus não destruiu. Então, se Deus quisesse, tivesse essa afã todo de destruir, aquela cidade vinha de uma linhagem de horrores. Deus simplesmente não olhou, vou destruir todo mundo. Não, Deus deu a eles o quê? A chance de arrependimento. E Jonas foi lá, pregou e Nínive não foi destruída. E depois se transformou, segundo alguns historiadores, até no grande império da Babilônia. Se transformou em algo muito grande. Então, Deus não visita a maldade dos pais nos filhos. Ele visita a maldade naqueles que o aborrecem. Meus avós eram espíritas, meus pais frequentaram espiritismo, então eu estou perdido? Não, o tempo todo Jesus não está batendo a porta, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então Jesus está batendo a porta o tempo todo, só que tem pessoas que não abrem a porta, então o mal, a maldição permanece, porque se meus antepassados negaram Cristo, negaram a sua palavra, e há um mal que desencadeou, e eu permaneço nos mesmos delitos, esse mal vai chegar e vai atravessar toda a minha história, né? Todo mundo sabe que existem pessoas na nação abarrotada de maldições, como por exemplo, o Lula é um maldito, não, ninguém tem dúvida disso. O Sérgio Cabral é um maldito. A Dilma é uma maldita. Essa gente tem maldição na vida deles que, sei lá como é que é a noite deles. E ainda há pouco eu conversava com alguns irmãos ali na porta da igreja e falávamos um pouco da maldade
de certas pessoas, até falsos pastores, que usam a igreja, a Bíblia, o nome de Cristo e tem associação com tráfico e tudo mais. Naquele momento, daquele bate-papozinho ali, me subiu uma ira. Só uma palavra simples. A ira foi tão grande que eu disse assim para o irmão: puxa, graças a Deus que existe o inferno, né? Porque é só o que sacia às vezes. É você saber que certas raça que eu falo, certas pessoas vão para o inferno, porque nada mais vai te saciar. Pessoas estão usando o nome igreja, Bíblia, palavra de Deus, Jesus, Deus, o rótulo que pertence às Escrituras, rótulo de pastor, rótulo de apóstolo, rótulo de diácono, e nada mais são do que aliançados com Satanás. Tem pastores por aí que passam dias inteiros nas bocas de fumo, ungindo arma, orando por traficantes. Houve um caso aí até que tinha um moleque lá que ficava na boca de fumo, num determinado lugar, orando por traficante, e alguém não quis a oração dele, e os traficantes quase que matam o outro, porque não quis a oração do cara, proibiu o cara de sair na rua, umas coisas dessas. Então, certas coisas, certa fome de justiça que nós podemos ter em muitas ocasiões, só serão satisfeitas, meu irmão, quando nós soubermos, está no inferno e vai padecer lá eternamente. E tem mais, não diga: mas isso é muita maldade. Não, irmão, isso não é muita maldade, isso é um projeto de Deus. Foi Deus que viu que pessoas seriam tão maus que ele as odiariam por toda a eternidade, que o seu ódio seria eterno contra aquelas pessoas, por isso ele criou o inferno. E as pessoas: não, mas o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Não, mas Jesus contou a parábola e disse que tinha um homem lá sofrendo em tormento, a parábola do rico e do Lázaro. Então, voltando ao ponto, Sérgio Cabral está em maldição, toda a sua casa está em maldição, sua mulher, seus filhos, sei lá se ele tem filho, o Lula, e é maldição geral. Todos estão usufruindo de dinheiro, que é sangue dos outros, dos que morrem nas filas de hospitais. O dinheiro que eles furtaram, que deveria ser empregado na segurança pública, não empregaram, pessoas morreram porque eles são culpados de não terem investido em segurança pública. PMs foram assassinados, muitos militares foram assassinados porque o governo roubou o dinheiro, não investiu na segurança pública. Então, tanta gente que vai usufruir desse dinheiro ensanguentado, que a maldição vai varrer muita gente. Mas vamos sonhar, se de repente entra aí um filho do Lula por essa porta. Vim aqui ouvir um culto. Eu seguro os irmãos, né? Seguro vocês e digo: não, entra aí, senta aí, ouve um culto. Mas primeiro tem que segurar vocês, senão é capaz de vocês matarem o cara. Enfim, sentou aí, se converteu e começou a mostrar os frutos do cristianismo. A maldição desse sangue e essa coisa, essa roubalheira, vai pegar ele? Não, Jesus transforma a maldição em... Ora, então, a maldição, ela permanece na vida daquele que dá base para que ela permaneça. Como a águia no seu vaguear, né? Como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá, não tem efeito, diz Provérbios. Então, irmão, a maldição não vem quando não há uma causa, mas se houver uma causa. E maldição, irmão, não existe só no nosso contexto, não. Maldição é uma ação espiritual que fica perseguindo a vida da pessoa. Tem pessoas que foram amaldiçoadas dentro de terreiros, por demônios. O tranca-rua, pombagira, Maria Bulambo, me traz uma oferenda aqui. Aí pega aquela criança, esse aqui é meu, e pronuncia um monte de palavra de maldição contra aquela criança. E aquela criança, às vezes cedo, com 4, 5 anos de idade, já está em transes
de possessão, êxtases espirituais e tanta coisa, e a pessoa nunca sabe, nunca tem um juízo normal. Ela está sempre ali numa influência violenta de Satanás sobre a vida dela, e ela vive em maldição. Mas essa maldição pode ser quebrada. Mas ela não foi uma maldição gerada pelo nosso Deus. São pessoas que estão lá no reino das trevas, e lá no reino das trevas, de trevas para trevas, também se pronunciam maldições. Agora, quem está nas trevas não consegue pronunciar uma maldição, essas coisas, como é que eu vou dizer assim, uma espécie de veredito sobre quem anda na luz. Não consegue. Já vi gente, de igreja, não, porque fulana pronunciou uma maldição contra a minha vida. Mas, irmão, era igreja batista, Eu fui criado e tinha uma macumbeira que era minha vizinha, e ela pronunciou isso e isso na minha vida, e tudo se cumpriu, e eu tenho medo porque ela também disse isso e isso, e essas coisas ainda podem se cumprir. Ora, está na cara que quem tem medo das trevas não conhece a luz. Então, vai se cumprir? Vai se cumprir, tanto que se cumpriu. Tal qual essa mulher tinha falado, aconteceu tudo na vida dela. Inclusive o filho foi ser gerente da boca de fumo também. Tudo se cumpriu na vida dela. A casa dela foi reduzida ao pó. Tal qual as palavras que ela disse da suposta macumbeira lá. Mas, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Mas quando você ainda não é uma nova criatura, aquilo lá do passado, ele vai te perseguir até te matar. Enquanto ele vai perseguir. Se conseguir, se ele tiver força para acabar contigo, vai acabar. Mas, se você entra debaixo das asas do Altíssimo para descansar na fortaleza do Todo-Poderoso, aí é diferente. A maldição tem que primeiro passar pelos portais de Deus, pela mão do Senhor que tem as suas ovelhas na palma da sua mão, para chegar em você. Aí é impossível. Então o segredo é estar ali, debaixo da mão do Todo-Poderoso, e não se ausentar, porque aí você vai ver 1.000 cai ao seu lado, 10.000 à direita, e tu não vai ser atingido. Então, lá no reino das trevas, existem maldições, e pegam, e a coisa fica feia, como em todo lugar. Agora, dentro da igreja, também existem maldições, também existe. E não precisa necessariamente que haja uma pronúncia de nada, porque já está tudo decretado aqui na Escritura. Se você, qualquer pessoa, eu sou crente, eu estou isento de todo mal. Sim, eu estou isento de todo mal porque eu sou crente. Se eu sou crente, as minhas atitudes têm que ser condizentes com o cristianismo. A árvore é conhecida pelo fruto. Você é uma árvore, eu sou uma árvore. Como é que alguém vai olhar para mim e vai dizer assim, aquilo ali é uma árvore cristã? Como? É pelo fruto, não é? A velha ideologia, bem conhecida. Que árvore é aquela? Deixa eu ver, tem alguma fruta? Ah, tem uma manga, essa aqui é uma mangueira. Quando você não conhece uma árvore, por exemplo, eu passei uma vez por um quintal, estava com um irmão, falei assim, ali uma jaqueira. Aí ele olhou e falou assim, ué, jaqueira? Eu nunca vi jaqueira, eu não conheço um pé de jaca. Falei, isso ali é um pé de jaca. Ele ficou olhando, admirado. Eu falei, lá, tem uma presa no tronco, olha lá, tá vendo a jaca? Ele viu, é mesmo, é um pé de jaca mesmo, né? Ele estava em dúvida, até que ele viu o fruto. Se nós somos crentes, não adianta dizer, ei, eu sou uma árvore aqui, ó. Não, meu irmão. É pelo fruto que a árvore vai ser conhecida e não pelas suas declarações. Então, tem pessoas que mesmo dentro da igreja acabam puxando maldições para a sua vida, porque as maldições e as bênçãos já estão descritas aqui. Lembra do Monte Gerizim?
lá em Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos e as maldições. Aqui em Ezequiel vai falar um pouco mais, e Jesus vai tocar um pouco disso também em sublinhas, quando ele vem ministrando as boas novas do Evangelho. Então, de acordo com as suas atitudes, irmão, é que você vai ser ou não ser, vai ter ou não ter, vai conquistar ou não conquistar. Não é o estar dentro de um templo de 4 paredes que te fará um vencedor, mas é estar debaixo das asas do Altíssimo. E debaixo das asas do Altíssimo não se fica porque eu estou na igreja, eu frequento todos os cultos. Não, não é isso. Tem muita gente que nos decepciona depois que a gente vê que frequenta a igreja, que está em todos os cultos, e a gente se depara com uma atitude que diz assim: caramba, isso não é condizente com aquela pessoa que sempre que eu estou pregando eu vejo o rosto dela na congregação. Imagina uma pessoa 2, 3 anos dentro de um ministério desse, 4, 5, ouve, aprende, lê. A pessoa está cheia da verdade, está cheia da unção, está cheia do Espírito. Está mesmo? Vamos ver o fruto. Na hora que tem que mostrar tudo isso que ouviu, na hora que tem que mostrar tudo isso que leu, na hora que tem que mostrar toda essa glória do seu cântico, da sua adoração, você fica decepcionado com a atitude da pessoa. E aí surge o quê? A maldição. Algo vem, e aqui no nosso caso o reino é a própria palavra que impõe, gera maldição na vida da pessoa. Aí, irmão, é um problema. Atrofia o crescimento, é cara no pó. Mas muita gente não é livre das maldições evangélicas que já estão proferidas na palavra. Muita gente não é livre disso, não é liberta disso. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não entendem que precisam se arrepender. Eu já me arrependi dos meus pecados, eu aceitei Jesus como meu Salvador, sim, mas se você se reconhecer transgressor, depois de estar caminhando com Jesus 50 anos, você se flagra na transgressão de uma vírgula da palavra, você é um transgressor. 50 anos perfeitos, mas ali agora você é Deus te olha como um transgressor. Você precisa rever conceito, se arrepender. Aqui na Escritura vai dizer o quê? O homem vem, aqui mesmo nessa caminhada aqui de Ezequiel 18, o homem vem em transgressão, em delitos, em pecados, mas de repente ele passa a ser uma pessoa justa, então todo o seu pecado será esquecido, e pela sua justiça ele viverá, inquestionável. É Deus que está falando, e assim acabou a história. Não estamos aqui para discutir isso não, estamos aqui para aprender isso. Agora Deus diz assim também: mas se o homem for íntegro, justo, e toda a sua vida ele foi de integridade, de justiça, anos e anos e anos, mas no fim da sua vida ele passou a praticar injustiça, toda a sua justiça de toda a sua história será esquecida, e pela sua injustiça ele morrerá. Então é fruto constante. Eu não posso ter delitos nessa caminhada. Essa caminhada é perigosíssima. É uma areia movediça. Isso aqui é escorregadio demais. Por isso, irmão, que hora de decisão é hora de oração. Não trilhe um caminho que Jesus não tenha te apontado. Vigia a tua vida. Toma muito cuidado. Dê passos certos. Jesus, posso andar? Posso. Com qual pé? Com o esquerdo. Opa. E o outro? Posso levar agora? Não, fica parado aí. Posso agora? Já pode. Então, opa, eu estou sempre firme se eu seguir aquilo que Jesus me deu a direção. Aquilo que eu sei que é realmente promessa dele. É para a minha vida, é para a minha edificação, é para o meu conhecimento, é a sua palavra. Então, irmão, aqui as pessoas estavam reclamando de Deus. A minha vida é uma desgraça.
que eu tenho a ver com o meu pai que era transgressor? O meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo. Meu irmão mais velho que assumiu a era patriarcal da casa. Eu não tenho nada com isso. Deus está dizendo assim, não tem nada disso. A alma que pecar é essa que morrerá. Então, irmão, hoje é uma noite. Uma noite, muitos podem pensar, é uma noite de se humilhar. Eu diria, mais que isso. É uma noite de muita glória. Porque é a chance de alguns se desvencilhar das correntes de maldição, das desgraças que não te deixam crescer. Irmão, 30 anos de evangelho eu tenho. Eu vi pessoas que batiam na porta como que querendo crescer. Como? Culto de oração, lá estava aquela pessoa. Culto de louvor, lá estava aquela pessoa. O culto da quarta, lá está. O culto do domingo, lá está. O culto nos lares, lá está aquela pessoa. A reunião dos varões, lá está aquela pessoa. A reunião das senhoras, lá está aquela pessoa. Tudo que era reunião. Você olha para uma pessoa dessa e você diz o que? Essa pessoa quer. Essa pessoa está interessada. Ela tem fome e sede de Deus. Bom, nós podemos julgar sim, pelo menos pela aparência. E aí vem um profeta e diz assim, olha, por mais que você busque, a sua vida está no zero, não há nenhum crescimento espiritual. Hã? Como? Como que se entende um negócio desse? Você ouve, mas não entende. Você está no meio do fogo, mas não pega fogo. Você está dentro de um mover do Espírito, mas o mover não está em você, você está fora. Por quê? Porque você precisa rever os seus conceitos lá do passado. Com a sua idade, 60 anos, lembra quando você tinha 15? Desde lá a sua vida está travada. São coisas que acontecem. Então eu acho que esse é um momento glorioso de reflexão, né? Lembra quando você tentou me enganar? A mim mesmo, eu, pastor Tupirani? Tem gente aqui dentro que tentou contar mentira para mim. Lembra quando você tentou fazer isso? Ali a sua vida travou. Treque! Travou com cadeado papaís. Ninguém abre. Eu falo, irmão, eu falo. E o mais que Jesus falar, eu falo. Se não quiser voltar nunca mais aqui, foi um prazer te conhecer. Mas aqui você vai ouvir. Então, tem gente que é assim, né? Vou aproveitar essa cancha. Tem gente que acha que pode chegar, contar um sonho falso para mim. Tem gente que acha que pode inventar uma modinha, contar uma história da vida do irmão, contando um conto e aumentando um ponto. Irmão, você veio aqui nesse lugar para se preocupar com a tua vida, não com a do teu irmão. Esse lugar é um lugar de cura pessoal. Nós nos reunimos na igreja para que Deus nos cure. Nós estamos todos na fila esperando a porta do doutor Jesus abrir para ele nos dar a sua consulta, o seu remédio e a sua cura. É para isso que nós estamos aqui. Eu não estou aqui, você não está aqui para se preocupar com a vida do seu irmão. Eu estou aqui para me preocupar com a vida de todo mundo. Mas você não. Você não pode, você não tem essa autorização. Você não tem nem o direito de dar uma palavra para o teu irmão. Nem esse direito você não está. Porque você é tão doente quanto ele. Você é tão doente quanto ele. Enquanto você não for pastor, você é ovelha. Enquanto você não for pastor, você é ovelha. E ovelha não guia ovelha. Você já viu um rebanho de ovelha com guia? Você já viu uma manada de búfalo, né? Eles têm guia. Se
Se você nunca viu, acessa na internet que tu vai ver como uma manada de búfalo tem guia. Você já viu que um rebanho de leões tem guia? Um grupo de leoas tem guia? Um rebanho de elefantes tem guia? Você já viu isso? Impressionante. Essas coisas são tremendas. Os antílopes têm guia, mas me diz qual é o guia de um rebanho de ovelhas. As ovelhas precisam de um pastor. Mas pastor não é? Pastor não é? Pastor não é ovelha. Quem guia as ovelhas não é da mesma espécie. É a verdade ou é mentira? Se for verdade, irmão, anota aí no teu caderninho. Se for mentira, diz: Jesus, eu estou farto de ouvir mentira. Para onde eu vou? Porque aqui eu sei que o Senhor não está mais. E aí, meu irmão, para onde Jesus te dirigir, que você seja feliz. E se você encontrar um Jesus mais poderoso que o meu, eu te suplico, me mostra o caminho. Agora, quem guia a ovelha é homem. E as ovelhas, olha essa simbologia que Jesus faz, irmão, ela é estarrecedora, tá? Um pastor consegue subir numa pedra e enxergar, olha, quilômetros, olhar para o campo todo, ver que não tem lobo, mas ovelha não guia a ovelha, ovelha não protege a ovelha, ovelha não se reúne contra o predador, as ovelhas juntas não conseguem nada, o cajado, a vara está na mão do pastor, que não é ovelha. Dá para você entender isso? Existem maldições que são geradas nessas horas, quando se fala essas coisas tão gloriosas e tão poderosas que pessoas não entendem. E ao invés de dizer assim: caramba, eu não sei bem o que eu estou ouvindo, quando chegar em casa eu vou resolver esse negócio lá no meu cantinho com Jesus. Tem gente que faz isso e se dá bem, tem outros que dizem assim: que besteira. Aí a maldição cai em cima dele. Pá. Irmão. Então, se o Senhor Deus está te trazendo à memória alguma coisa, irmão, é glorioso. Aproveite essa hora, aproveite essa oportunidade, não deixa ela passar, sabe? Porque tem pessoas que, até aqui uma vez, nesse ministério mesmo, Deus me mostrou uma coisa, que tinha uma pessoa aqui, que precisava ainda alcançar 3 degraus na vida espiritual, mas eu sentia como que uma voz do meu lado, assim, não sei se eu já comentei esse detalhe quando conto isso, e algo do meu lado me falava: não deixa ela passar, porque a pessoa tinha 3 degraus na vida espiritual, e os 3 degraus dela tinha que passar por mim, os degraus estavam atrás de mim, ela teria que passar por mim, eu tinha que dar a permissão da passagem dela para que ela alcançasse, e alguma coisa que eu não via quem, não posso identificar nada, dizia assim: não deixa ela passar, e aquilo me dava uma força, eu dizia assim: ela não vai passar. Era uma mulher. Pode ser coincidência, mas até hoje ficou estacionada no mesmo lugar. Uma coisa horrenda, que se abrir a boca para falar de Deus, meu irmão, você tapa os ouvidos, dá até nojo, porque não há nada de espiritual na vida da pessoa, dá nojo. É como ouvir o Miguel Ângelo falando na televisão, dá nojo. Se você ouvir aquele cara por 5 minutos, você acaba vomitando, de tanta aversão que dá. Aquele homem parece um maluco, que não fala coisa com coisa. Então, irmão, a sua vida, ela não pode ficar parada, mas você precisa ter atitudes radicais, sabe? Lembra de Davi? Sonda-me, Deus, vê se há em mim algum mal e guia-me pelo caminho eterno. Davi escreve assim: livra-me, expurga-me, ele usa a palavra, expurga-me dos pecados que me são ocultos.
Isso é real? Isso é real? Eu posso ter algum pecado oculto que está atrapalhando a minha vida? Se é algo que eu não tenho nem memória, não estou lembrando de nada, será que pode ter algo oculto na minha vida? Eu não tenho memória disso. Como que o que eu nem tenho memória do meu delito, do meu pecado, como isso pode estar influenciando na minha vida? Você acha que isso é possível? É possível. É possível porque quando o Espírito Santo fala, não há dúvida, eu aposto a minha vida que é possível. Eu vou te dizer por que isso acontece, eu não sabia, eu comecei a falar sem saber, mas como Ele é um Mestre Santo, poderoso, Ele nos ensina todas as coisas. Sabe por que algumas pessoas não têm memória dos seus pecados? Porque pegaram os seus pecados e ignoraram a tal ponto e tomaram eles como verdade. Cauterizaram a sua própria consciência. Por isso, ofuscaram dentro do seu subconsciente o seu próprio pecado e esqueceram que tinham que se arrepender dele. É por isso. E aí ela não tem memória. Davi, não sei como que ele faz essa oração, que graça ele recebeu de Deus, que ele diz, Deus, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Sabe o que ele estava dizendo? Deus, me traz à memória os meus pecados esquecidos, para que eu possa me arrepender deles. E então? Irmão, tem coisa que é séria. É simples e séria. Muito simples e séria. Isso não é piada não, tá, irmão? Porque se eu tiver que falar, eu falo na cara mesmo. Eu acho que isso não há dúvida. Mas, por exemplo, Deus já mostrou aqui dentro muitos casos de mulher que não queria nada com Deus. Vinha na igreja para vigiar o marido. Você tem ideia da loucura que é isso? Então você está dizendo que as irmãs daqui são o quê? Vagabundas e prostitutas que vão dar em cima do teu marido? Olha o que você está gerando dentro da sua cabeça e no campo espiritual em cima de você. É logo aqui que vão dar em cima do teu marido? Num horáriozinho de culto? Se alguém aqui dentro fosse dar em cima de alguém, irmão, tem um mundo lá fora. Tem o Zap, tem o Facebook, tem e-mail, tem Instagram, tem tudo que é campo. E tem mais. Se alguém dá em cima de alguém, sem os conceitos e princípios do Evangelho, esse alguém não faz parte da igreja do Deus vivo. Está se iludindo nos atos do Senhor até a hora que Ele bloquear e não deixar mais ir adiante. Então, irmão, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Você quer isso? Você quer que Deus mexa na sua mente e traga algo que você sabe que essas coisas vão te ferir, vai reabrir a ferida, mas é ferida reaberta que pode ser curada. Se não for reaberta, não vai ser curada. Tem que ser reaberta. Você tem ideia do que é mentir para um ungido do Senhor? Você tem ideia do pecado, como Deus considera isso? Uma vez tinha uma menina que vinha aqui, todo final do culto, ela dizia, pastor, eu tive um sonho. Aí ela contava o sonho do namorado dela, contava o sonho sobre os amigos dela, e dizia, eu tive esse sonho, mas ela denegria, ela arrebentava com todo mundo. Eu acho que ela pensava que o sonho dela significasse alguma coisa para mim. Eu estou vendo, essa menina é louca, ela deve ser maluca. Até que finalmente, Deus rasgou o verbo e falei assim, olha, esse sonho aí é tudo mentira sua, é tudo invenção da sua cabeça. Você não está sonhando nada, não. Ah, pastor, não é. Algumas coisas eu tenho aumentado, mas sabe, alguma coisa eu sonho mesmo. Eu falei, nem o que tu sonha não me interessa. Você é uma mentirosa. Assim, irmão, com essa carinha de pau mesmo que eu tenho, tá? Você é uma mentirosa. E você vai colher o fruto da sua mentira. Me dá licença que eu tenho mais gente para atender.
desviou-se. Aí passou 2 anos, mais ou menos, não sei, me achou não sei aonde lá pela internet. Pastor, eu queria tanto voltar para a igreja. Será que eu posso voltar para a igreja? Eu falo, não, procura a Assembleia de Deus mais próxima da tua casa. Aqui não tem mais espaço para você. Vai para onde agora? Vai para onde? Antigamente, podia ir para qualquer canto. Eu quero saber agora, vai para onde? Agora eu quero saber, vai para onde? Porque aqui não pisa. Porque se pisar, eu vou dizer assim, por gentileza, vai embora e não pisa mais aqui. Agora, você ainda está aí, irmão? É porque então para você ainda há esperança, né? Não, talvez a que você pense. Presta atenção. Tem coisas que você perdeu. Sabe aquela expressão do mundo? Já era, já era. Tem coisas que já era, esquece, vai em busca de outras, porque as primeiras promessas já era. Saulo, sai de Jerusalém que eu vou te enviar para os gentios de longe. Não, Senhor, não, blá, 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 não vou sair de Jerusalém, eu tenho um belo testemunho, Saulo, não vou receber teu testemunho, vai embora daí. Não, eu não vou, não. Tá bom. Daqui a pouco vem o Senhor, bem, Saulo, como você testemunhou de mim aqui em Jerusalém, agora eu vou te enviar, sabe, aqui para Roma. Tu vai cativo lá, com grilhões nas mãos, tu vai para Roma e lá tu vai ficar preso lá. Testemunha de mim lá na Roma, dentro da cadeia, para a galera de lá, mas os gentios de longe, o mundo, a liberdade, fundar igrejas, sinais, prodígios e milagres, isso você esquece. Tem coisas que se perde e não se recupera nunca mais. Mas, como eu sempre digo, por mais que você tenha perdido, se Deus não te excluiu por completo, ainda tem muito o que fazer. Então, meu irmão, se tem algum erro na tua vida, alguma coisa errada, algum mal, assuma. Não culpe ninguém. Não culpa ninguém, porque não vai colar, com Deus não cola. Adão, onde estás? Eu vi que estava nu. Por quê? Tu comeste do fruto que eu disse para não comer? Não há mulher. Ele nunca deveria ter dito isso. Nunca. Adão, tu comeste do fruto? Sim, Senhor, eu comi. Assuma, irmão, assuma, porque Deus gosta de quem assume. Quem assume é porque tem caráter, personalidade. Mas a mulher que tu me deste é culpa tua. Eu estava aqui sozinho, solteirão, numa boa, cuidando do jardim. Tu foi me dar essa mulher, a mulher que tu me deste. Ela me deu do fruto e eu comi, a culpa é tua. Você pensa que Adão não quis sair pela tangente culpando Deus, não? Quis sim, ele quis culpar Deus. A mulher que tu me deste, ele nunca deveria ter usado essa expressão. Ele usou essa expressão porque ele quis tirar a culpa de cima dele e jogar para Deus. Adiantou alguma coisa? Não. Também não adianta você procurar culpados. Assuma. Sou culpado e acabou a história. Não, mas o pastor tinha dado uma palavra, então a culpa é do pastor. Olha, a culpa é tua, porque mesmo que eu dê uma palavra, eu não consigo te impedir de orar e ouvir Deus? Consigo? Se eu consigo te impedir de orar e ouvir Deus, muda de Deus, porque esse Deus é muito fraco. Então, meu irmão, as maldições existem, mas a misericórdia de Deus também. O mal existe, mas o bem também. A doença existe, mas a cura também. Amém? E como diz, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Quando lá do Monte Gerizim é dito as bênçãos e as maldições, diz assim: se tu andares na palavra, essas são as bênçãos. E se tu não guardares a palavra, essas são as maldições.
A palavra é uma só, mas ela se divide em bênção e maldição. Agora, se tem na tua vida uma maldição, né, daquelas tipo, essa menina é uma maldita, tu nunca vai ser nada na vida, tomara que tu seja infeliz. Essas coisas nem sempre funcionam, porque muitas dessas são ditas em momentos de raiva. Mas muitas vezes o diabo tenta se apoderar disso, tenta chegar junto e começar a querer fazer aquelas palavras terem vida. Irmão, não existe nenhuma palavra de maldição que derrube um servo do Deus vivo. Nenhuma, mas nenhuma. Pode se juntar todos os capetas, todos os pais de santo, feiticeiro, bruxo, guru, pode juntar todos eles, mais os crentes das Assembleias de Deus que estão me amaldiçoando, desde a base até o tabernáculo. Os batistas que me odeiam, e olha, irmão, a obra mal começou, são 17 anos, ainda somos adolescentes. Ainda somos adolescentes. Ainda temos umas 3 décadas aí pela frente para incendiar o mundo inteiro. E como se vê, né? Eu não tenho nenhuma intenção de parar. E quanto mais eu faço aniversário, parece que eu fico mais novo. Parece que tem um efeito contrário. Aqui os anos na minha vida, eles estão fazendo um efeito contrário. Cada dia que passa eu me sinto mais forte, com mais vigor, com mais disposição, mais vontade de trabalhar, mais vontade de aprender, de me envolver com as coisas de Deus. Isso acontece comigo. Mas se acontece comigo, também acontece contigo. Só depende de você querer. Então, irmão, não interessa quantas maldições são proferidas contra você. Nós temos o escudo da fé e com ele nós apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Agora, faz como eu fiz, quando eu tinha 20 e poucos anos. Entra no teu quarto, fecha a porta e diz: Deus, eu vou ficar aqui durante 1 hora. Não vou sair aqui enquanto o relógio não girar 1 hora. Vou ficar aqui porque eu quero que o Senhor me diga qual o delito existe na minha vida que eu preciso me arrepender, que eu preciso me retratar, que eu preciso rever meus conceitos, que eu preciso procurar alguém para me desculpar. Não importa onde o Senhor me diga que esteja alguém que eu tenha ofendido. Se eu tiver que atravessar a cidade, seja o como for, me humilhar no pó e na cinza, nos pés de qualquer ser humano, eu faço, mas eu quero ser limpo diante do Senhor. E não estou dizendo para você, irmão, faça essa oração. Eu estou dizendo que eu fiz esta oração. E até aqui me ajudou o Senhor. Por mim eu já teria parado a pregação. Mas eu estou sentindo algo tão maravilhoso, tão gostoso. Eu sinto que o Senhor nosso Deus hoje Ele está revestido de ser o nosso mestre. Está nos ensinando coisas profundas, ministrando coisas que vão escapar até da nossa memória e vão ficar alojadas dentro da nossa alma. Então, meu irmão, falou mal de alguém? Hoje você vai ter que consertar esse negócio. Ofendeu alguém? Ninguém sabe que sou eu não. Pá! Vai ter que corrigir essa história hoje. Vai ficar estreito, né, irmão? Tomara que aquele irmão tropece e caia. Ele tem carro? Tomara que o carro dele capote 7 vezes 70 vezes 7. É mesmo? Coração transbordante do Espírito Santo esse aí, né? Se arrepende desse negócio, irmão. Se arrepende. Corrige. Nós temos um exemplo e precisamos segui-lo. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. E o nosso Senhor se chama Jesus Cristo. Então, sonda o teu coração,
sonda os teus pensamentos e diz para Deus: me traz à memória os meus delitos, que eu vou mostrar o quanto eu te amo. Vou me arrepender deles no pó e na cinza. Enquanto você estiver dizendo isso, Deus já está olhando, virando as páginas do seu livro, que representam as páginas da sua vida. Ele está virando. Ele diz assim: faça isso e eu te darei uma nova história. Faça isso, meu irmão. Faça isso. Te ofenderam? Te maldisseram? Te caluniaram? Está chateado por quê? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Alguém está te dando um galardão tremendo e você está aí emburrado com o quê? Jesus te chamou e te deu o seu Espírito para você ser alegre. Aonde está o Espírito Santo? Aí há liberdade. Onde tem liberdade tem alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vale mais um dia nos teus átrios que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Então, irmão, essa é a tua vida, essa é a tua história. Traz mesmo à memória aquilo que a sua mente cauterizou. Você esqueceu, mas não ficou apagado. Você esqueceu, mas não ficou amortecido. Não ficou. Então, hoje é o grande dia. Vai falando com teu Deus, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. Estou com a minha estrutura abalada, irmão. Abalada. Amém. Se aqui fosse uma Assembleia de Deus, estaria tranquilo, estaria rindo. Mas eu sei que nesse lugar tem Deus, amém? Deus me deu uma visão, e nessa visão eu via muitas árvores, e essas árvores representam a congregação, não somente aqueles que estão aqui. E eu via águas que corria como um córrego sobre as raízes dessas árvores, e eu via essas árvores florescer. E assim diz o Senhor nessa noite: porque tu se arrependeu diante de mim, trarei sobre a tua vida novas dispensações, diz o Senhor. E Deus me deu uma visão, logo assim que o pastor findou a pregação, e Deus me deu uma visão que um homem de branco se fundia com o pastor. E quando eu olhava para o pastor, eu via as vestes deste homem que estava sobre o pastor. Irmão, esse homem eu conheço, é Jesus Cristo. E assim diz o Senhor: as minhas vestes eu te dei, porque eu te amei primeiro, e tu me amou, e entregou a tua própria vida diante de mim. Eu te entreguei as minhas vestes, e te dei somente a você, como líder nesta dispensação, a autoridade para falar em meu nome. Assim diz o Senhor sobre a tua vida. Essa foi a palavra que o Senhor me deu, amém? No começo, pessoal, eu vi aqui na frente um pilão, e nesse pilão tinha um socador, e eu vi uma mão, ela socava dentro daquele pilão, como se ali dentro tivesse um tempero. Depois eu vi essa mesma mão jogar esse tempero sobre a congregação. Amém. Depois eu vi umas toalhas brancas enxugar os olhos da igreja. Quando ele falava das ovelhas, pessoal, eu vi uma ovelha
sair desse lugar, dar as costas e sair daquela porta. Só que tinha um abismo. E essa ovelha caía dentro desse abismo. Quando Elias falava sobre pecados obscuros, eu via a igreja sentado, abaixava e começava a cavar. Cavava. Um buraco muito profundo, pessoal. Algumas pessoas chegavam no fundo, pegavam na mão, Deus não mostrava o que era, mas dizia, achei e é meu. E depois, pessoal, vi esses irmãos receber uma espada muito limpa, muito pura. Agora, no final, eu vi uma grande mar entrar aqui dentro, só que esse mar pegava na cabeça das pessoas. Quando ela chegava nas pessoas, batiam, do outro lado da pessoa saiu uma água barrenta. E essa água ia no final da igreja e também caía nesse abismo. E as pessoas ficavam puras. Amém. Louvado seja Deus. No início do culto, eu vi um anjo. Ele chegava diante de um homem e colocava a espada no pescoço dele. E no decorrer do louvor, eu fiquei vendo essa visão. De repente, desceu o anjo do céu em direção a esse homem e cortava o pescoço dele de um lado e de outro. E me veio a palavra: por tuas palavras será julgado, e por tuas palavras será condenado. E em seguida desse mesmo homem, eu via sair de dentro dele uma cobra. E essa cobra saía pela boca, e ela já saía na posição exatamente como cobra faz, procurando uma presa. E no momento que era dito a se humilhar, eu vi algumas pessoas se levantando e joelhando diante do altar. E em seguida, quando era dito, se aqui tem alguma mulher que está dando em cima de marido de outro, descia um pano branco sobre uma mulher que está aqui hoje. Pano branco não, pano preto. Sobre uma mulher que está aqui hoje e cobria essa mulher. E depois, quando era dito, hoje é o dia de concerto, naquele lugar, saía uma fila imensa dali, se formava, se dirigia até aqui a fila. E assim diz o Senhor: não será mais permitido as suas mentiras e os seus enganos neste lugar. Assim diz o Senhor. Quando um peixe foi fisgado por um anzol, esse peixe ficava lutando muito, mas ele tinha sido fisgado. Não tinha mais jeito, ele foi totalmente fisgado por esse anzol. Eu via quando um grande cacho de uva nasceu no meio da congregação. E eu tenho uma palavra de Deus. Não saiam da estrada, pois aqueles que continuarem na estrada, eu os sustentarei. Não criem planos próprios. Não criem planos próprios. Amém. No momento daquele louvor, Quem Sabe Amar, quando foi tocado ele depois da oração no começo, eu tive uma visão onde vários anjos trouxeram várias espadas do céu. E também houve uma movimentação no próprio céu, nas nuvens. Houve uma movimentação bem diferente. Eu vi várias espadas que chegou na congregação e foi deixado na frente. E em cima dessas várias espadas que ficaram na frente do púlpito, eu vi uma pata de um leão como se protegendo essas espadas. Então eu vi quando uma espada muito grande entrou na congregação. E essa espada, ela era como um espelho. Exatamente como um espelho, essa espada. E essa espada vinha andando no meio da congregação e refletia os irmãos. Ou seja, todo mundo podia se ver nessa espada e ela ia refletindo todos os irmãos. Amém. Agora, no louvor final, eu vi
essas muitas espadas que eu tinha visto no começo, e não vi só a pata, mas vi o leão deitado, e ele ficava protegendo essas espadas. Então eu vi quando alguns irmãos chegavam, se curvavam diante desse leão, como um sinal de submissão, humildade, arrependimento. Eu creio que foi pelo que foi pregado hoje, essa noite. Então o leão tirava a pata e podia pegar uma espada das que estavam ali. Mas eu vi poucas pessoas fazendo isso. Eu vi 5 pessoas fazendo isso essa noite. Amém. Eu vi quando um anjo veio, parou pela parte de trás de um irmão que está aí essa noite e cortou ele ao meio, de cima da cabeça até embaixo. Cortou esse irmão ao meio. Amém. Paz. Elias, ontem eu tive uma visão e hoje, no decorrer do dia, Deus veio confirmando essa visão. Eu fui levada até a casa de um homem, onde eu via ele sentado na frente de um computador. Ele estava ouvindo mensagens da geração. E quando eu terminava as mensagens, eu via ele balançar a cabeça e dizer: realmente Deus está no meio. Mas eu não creio que somente esse homem receba tudo isso de Deus. E o que Deus tem para falar para este homem neste momento é que o Senhor Elias é o único, é o Elias de Deus sobre a terra. E quem não se curvar à voz da restauração e não reconhecer a sua autoridade, de nada vai adiantar. Tem que reconhecer o que Deus tem na sua vida, pois o que ele está aprendendo hoje, através das mensagens, foi através da sua vida, Elias. E Deus honra tudo o que foi feito até aqui, para que hoje o Senhor estivesse aí. E Deus vai continuar te honrando. E o que ele diz para este homem hoje é que ele tem que reconhecer que Deus conta com Elias. E ele tem que se curvar à voz da restauração. Gostando ou não, o único jeito é se curvar à voz da restauração. Paz. Paz. Elias, e Deus manda dizer a respeito deste homem que foi falado hoje, que em pouquíssimos dias esse homem vai lhe procurar, e ele vai dizer que no dia de hoje Deus estava falando dele, e ele vai reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Paz.